E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Hoje tem se tornado, é moda, e tem se tornado, tem despertado a curiosidade de estudiosos, palestrantes, essa área que está na moda de coaching, tem despertado eles estudarem o segredo dos judeus. Por que os judeus, na sua grande maioria, são muito prósperos? São muito prósperos, na sua grande maioria. Por quê? E isso é uma coisa que realmente mexe. Porque não importa aonde a nação que eles chegam, aonde eles pisam, ali eles frutificam, ali eles crescem, ali eles prosperam, ali eles enriquecem. Por que isso? Não poderia ser diferente? Então vem para um país igual ao Brasil, um país que muitos alegam um país de terceiro mundo, com poucas oportunidades, e eles chegam aqui e arrebentam no Brasil. Enriquecem, prosperam, frutificam. Milionários e mais milionários. Vão para os Estados Unidos, são e bilionários. Para todos os lugares do mundo, aonde estão, aonde pisam, arrebentam, frutificam. Agora querem saber o segredo. Querem estudar a vida deles. E está tão simples. Está tão simples. Está tão simples que está aqui, ó, não tem onde buscar. Não adianta, e é o que eu sempre ensino, né? Que motivado não é abençoado. Está cheio de gente muito motivada. Abençoado é outra história. Porque não adianta estar motivado se a bênção de Deus não estiver. Eu conheço muitos motivados que todo dia vai fazer um negócio da vida, e até hoje não fez. Você nunca vê de cabeça baixa, você sempre vê com o espírito elevado e nunca sai do lugar. Mas outros arrebentam. E realmente arrebentam. Então, aonde está o segredo? Porque eu estou voltando aqui para falar, daqui a pouco eu entro na mensagem de hoje. Aonde está o segredo? O segredo está na aliança, na fidelidade, em realmente acreditar no que Deus fala, como nós lemos na segunda-feira, Deuteronômio 28, isso entrou dentro deles, se fielmente, cuidadosamente, vocês seguirem, obedecer o seu fielmente, cuidadosamente, vocês estarão sempre acima, muito acima de todas as nações, de todos os povos da terra. E vocês só estarão por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, terão para emprestar, mas não tomarão emprestado. E aí, quando você olha, você não vê o mesmo nível de comprometimento com os cristãos. Porque, como nós estávamos falando, judeu ora de 3 a 5 vezes por dia. Por dia. Mas não é aquela coisa assim, descompromissada, se der, deu. Deu o horário para tudo. Não importa com quem esteja, não importa na reunião de negócios que esteja.
deu horário para tudo, para orar. E isso é muito fácil de você detectar. Você pode entrar na televisão lá, estuda um pouquinho, entra na internet, vai lá, veja os vídeos, que você sempre vai ver algum vídeo, alguma reportagem falando de judeus ou na Terra Santa, você vai ver, passando a câmera, você vai ver, às vezes você vai ver um judeu na calçada fazendo assim, ó. Ele parou para orar, é o momento dele. Ele parou para orar. Quem já viajou para o exterior e teve a oportunidade de viajar e no avião ter judeu, chega o horário, ele vai levantar e vai orar. Inclusive, voo noturno, quando é 4 e pouco, 5 horas da manhã, ele já está se levantando, está preparando todos os materiais sagrados deles para orar. Nós estávamos aqui, quem já teve a oportunidade, na segunda-feira ainda falou sobre isso, quem já teve a oportunidade de fazer negócio e se relacionar com judeu, sabe que se estiver numa reunião de negócio e chegou o momento, ele vai pedir licença e ele vai sair para orar. E você sabe por quê? Porque não me importa o que as pessoas pensam, o que me importa é o que Deus pensa. É a bênção de Deus, eu não dependo de você, eu dependo da bênção de Deus. Eu dependo da bênção de Deus. Entende? E aí, você olha, a comida deles é dentro da fé. Toda a disciplina deles é dentro da fé. O nível de comprometimento deles, o dia... Então, nós estávamos falando sobre isso, né? No dia sagrado deles, o mercado financeiro cai lá embaixo. Porque eles não operam, você não negocia com eles. O dia sagrado é o dia sagrado. O dia santo é o dia santo. Você olha, eles usam, geralmente os homens, um quipazinho na cabeça, chama quipá aquilo lá. E aquilo lá é para mostrar que eles estão debaixo da sujeição e autoridade de Deus. Que eles estão debaixo da autoridade e do poder da graça de Deus. Autoridade de Deus. Há um Deus sobre eles. E Ele não quer saber se você vai achar bonito, Ele não quer saber se você vai gostar ou se não vai gostar. Se você acha aquilo um absurdo ou não. É a fé deles. E aí você olha para a vida deles e você olha, por que tanta, um povo... Como disse, só foram derrotados, viveram terríveis desgraças na vida e na história em tempos de desobediência. Em tempos de obediência, imbatíveis. Impossível vencê-los. Impossível derrotá-los. Mas um altíssimo nível de comprometimento com Deus. Hora sagrada é hora sagrada, reunião sagrada é reunião sagrada, momento de oração é momento de oração. Isso faz parte da determinação do meu Deus, é dos mandamentos do meu Deus, acabou, não importa se você gosta ou se você não gosta. Como é que é teu filho na escola? Judeu é respeitado por lei. Se faz parte da fé deles, os filhos não participam. E todos têm que acatar. É o dia sagrado, tem que marcar presença, e se tiver trabalho que vale ponto, tem que pontuá-lo sem que eles estejam presentes. Respeitando. É realmente um alto nível de comprometimento. Aí, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, um alto nível de comprometimento. Quando você estuda, você vai ver um alto nível de comprometimento. Aí é a parte que eu quero mexer. Porque aonde
pisam no mundo inteiro arrebentam, são bem-sucedidos. E agora querem saber o segredo deles. Entra na internet que você vai ver. Tá lá dezenas e dezenas agora de gente que não sabe de nada querendo falar. Querendo contar o segredo dos judeus. Por que são ricos? Por que são prósperos? Por quê? Porque existem promessas, como Deuteronômio 28, se fielmente vocês guardarem, fielmente, cuidadosamente vocês seguirem, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vocês serão benditos, serão bem-sucedidos na cidade, serão no campo, bendito o vento, o fruto do seu vento, dos seus animais, e aí vai, os seus celeiros, a sua casa, e aí vai. Vocês terão para emprestar, mas não tomarão emprestado, só estarão por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. E aqueles que realmente levam a sério, o reflexo está aí, você vê se funciona, e aí a parte que mexe comigo. Aonde eles pisam no mundo, eles frutificam. Se fosse religião, se não tivesse um poder maior, aonde eles, porque o Senhor diz, todo lugar que vocês pisar com a planta do vosso pé, esse lugar será vosso, vocês vão conquistar esse lugar, e eles pisam e eles conquistam. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí, que tipo de cristão nós somos? As pessoas realmente veem a nossa fé? Ou nós somos mais um no meio da multidão? Respeitam verdadeiramente? Ou nós fazemos sempre a política da boa vizinhança? Não quero chocar, tem medo do que pensam de mim. Se eu falar que agora é minha hora de oração, se eu falar que agora é meu dia sagrado, meu dia do Senhor, eu não vou fazer nada. Se eu falar que agora eu tenho que sair, que eu não posso estar com Ele, que eu tenho um compromisso com Deus. Se eu falar que eu sou dizimista, que eu sou oferta, meu Deus do céu. Fala isso para um judeu. E aí nós precisamos refletir com muita lucidez. O que eu quero? Que tipo de fé realmente eu vivo? O quanto eu creio. Porque se isso não estiver dentro, não vai refletir fora em bênção. Não vai refletir. Se isso não estiver dentro de nós, isso não vai refletir. Porque eu disse, né, por que eles vêm para cá, para o Brasil, e quando a gente fala, pode pesquisar, você vai descobrir muita gente conhecida no Brasil, milionários, bilionários no Brasil, que são judeus. Por que chegou aqui? Frutificou tanto. Por quê? Faça uma pesquisa. Como eu disse, Prêmio Nobel da Paz, quantos são judeus? Vai lá, pesquisa para você ver que você vai ficar surpreendido. Aí você vai ver se a inteligência de Deus funciona ou não funciona. Se a sabedoria de Deus funciona ou não funciona. Se a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa funciona ou não funciona. Porque chega num país como o nosso, um país de mentalidade escrava, um país de terceiro mundo, mas eles chegam aqui com a visão de Deus. Com a visão de Deus. Chega e pisa no lugar com a visão de Deus, crendo naquelas promessas que Deus fez, e chega aqui e arrebenta. Amém, pessoal? Então, se tem muita gente que foi, mas não foi, que vive uma fé, mas não vive, que tem compromisso, mas não tem. Aliás, a verdade é que acha que tem, mas não tem. Só que espera muito. E se não houver uma mudança radical, não vai ver-se muito. Porque nós precisamos viver realmente uma fé verdadeira. Nós precisamos viver um nível de comprometimento verdadeiro. É como eu disse na segunda-feira, a gente pode se acostumar com muita coisa na vida. Você se acostuma com a dor, você se acostuma com o fracasso, você se acostuma com a derrota, você se acostuma com o feio, você se acostuma com o bagunçado, com o desorganizado.
Você pode se acostumar, a gente se acostuma com muita coisa na vida, inclusive com aquilo que não podemos nos acostumar. Já prestou atenção nisso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode se acostumar com as coisas totalmente desorganizadas, com as coisas totalmente bagunçadas, se acostumar e não faz diferença para você. Só que todo mundo vê. E a gente pode se acostumar com coisas que parece que está passando, parece que ninguém está vendo, e todo mundo está vendo. E nós precisamos trabalhar nisso, nas mínimas coisas, porque se nós não trabalharmos para sermos pessoas disciplinadas, organizadas nas mínimas, não seremos nas maiores. E Deus também não acrescenta. Porque Deus já entendeu que a gente não sabe lidar com essa medida que está conosco hoje. Deixa eu entrar aqui e a gente vai trabalhando aí a mensagem. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: diga comigo, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Diga comigo, Simão Pedro respondeu. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu não estou te ouvindo bem. Eu preciso te ouvir bem, que eu não estou te ouvindo. Teu retorno está fraco para mim. Diga comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque, repita comigo, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa, hein? Nós sempre falamos o seguinte: existem informações, revelações que só Deus tem. Sempre trazemos isso. Cuidado, porque tem informações que só Deus tem. Tem revelações que só Deus tem. E para que Deus possa revelar a você, trazer essas informações, essas revelações, você precisa realmente estar em Deus. Quando o Senhor fez essa pergunta, muita gente respondeu, né? Quem que as pessoas dizem que sou? Tem alguns aí que estão dizendo que o Senhor é Elias, outros Jeremias, outros João Batista. Cada um está dizendo uma coisa. E vocês, quem vocês dizem que sou? Pedro foi taxativo, objetivo, rápido para dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Rápido, objetivo, não titubeou. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Não foi homem nenhum que te disse isso, não. Não é homem nenhum que te revelou isso, não. Mas, diga comigo, por meu Pai que está nos céus. É mais ou menos assim, eu posso te mostrar isso com a maior facilidade. Pega a tua Bíblia e leia a tua Bíblia do jeito que você quiser. Depois vem para a igreja e olha como a mesma mensagem que você já leu, como ela é trazida dentro da igreja com uma revelação diferente para você. Às vezes com uma profundidade tão grande que você nunca pensou. Isso não tem fim, porque isso acontece muitas vezes de você... Tantas vezes você já passou por aquela mensagem, você já leu, você já pregou aquilo, você já ensinou sobre aquilo, e de repente vem o Espírito Santo e te traz uma revelação ainda mais profunda sobre aquilo. Te traz uma revelação, uma informação muito mais reveladora, esclarecedora. Meu Deus, não tinha visto isso ainda. Eu não tinha pensado, não tinha enxergado dessa forma. Meu Deus, eu não sabia disso. E como é que nós temos isso?
realmente em Deus, com uma relação de intimidade com Deus, não uma relação superficial, é com profundidade, é com alto nível de comprometimento. Então, é mais ou menos assim, né? Imagina, eu quero ser abençoado como os judeus, mas você está disposto a parar de 3 a 5 vezes por dia para falar com Deus, e orar, adorar, declarar a sua fé ao Senhor? Eu quero ser abençoado como os judeus, e os seus momentos sagrados e os seus dias sagrados está determinado a parar, e esse momento é seu com Deus e acabou, e não importa, não tem ninguém mais importante, não tem nada mais importante? Você está disposto a, isso é contrário à minha fé, aquilo que Deus fala na Bíblia, então para mim está descartado. Doa a quem doer? Porque a gente quer a mesma coisa, mas sem a mesma fé, sem a mesma atitude, sem o mesmo compromisso, sem o mesmo comprometimento, sem a mesma profundidade de relacionamento. Como? Por isso que a lei da igualdade com Deus não funciona. Todos têm as mesmas oportunidades, mas plantios e colheitas diferentes. Entende? Inclusive seria uma injustiça uns que plantam tanto e outros que não plantam nada, mas colhem a mesma coisa. Seria ou não seria? Sim ou não? Tem gente que não concorda, mas é. Eu lhe digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo: as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencer a igreja, a mim como igreja, a você como igreja. Eu lhes darei, diga comigo, as chaves do reino. Olha, nós temos as chaves do reino, e temos o poder sobre as portas do inferno. Olha que coisa incrível. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Diga comigo: céus, terra e inferno. Olha que coisa incrível. Poder sobre os céus, chave dos céus, chaves do reino. Chaves do reino é onde Deus tem o seu governo, porque tudo começa aqui e se conclui lá. Chaves do reino, começamos a desfrutar do reino aqui. Temos autoridade, as chaves, a igreja tem as chaves do reino, de ligar, de abrir portas. Eu lhes darei as chaves do reino, o que você ligar na terra. Por isso que nós fazemos tanto, e deveria ser muito mais, né? Isso praticado com muito mais assiduidade. Tem gente que não leva a sério, mas infelizmente, cada um precisa viver as suas experiências para poder entender. Mas o poder da concordância, o poder do ligar, o poder de orarmos juntos, de ligarmos as nossas vitórias, de desligarmos os problemas, o poder de fechar as portas do inferno, situações que vêm para poder roubar a paz, a alegria, a saúde, prosperidade, o poder de abrir as chaves do reino, as chaves do céu, vida em abundância, foi dado a nós, poder, céus, terra, inferno. Isso não foi dado aos judeus. O que eu estou tentando mostrar a você,
Bispo, por que os judeus vivem tudo isso? Porque está dentro deles aquilo que Deus falou a eles. Eles acreditam, tomam posse e chegam, declaram aquilo, acreditam naquilo aonde eles pisam e acontece aquilo. Promessas como essa, que já não são para os judeus, são para nós. Igreja, poder, céus, terra e inferno. Temos autoridade, céus, terra e inferno. O que nos faz exercer essa autoridade? A nossa fé, o quanto cremos, o quanto isso entrou dentro de nós, porque eu disse, o ser humano é adaptável, se acostuma com coisas que não deveria se acostumar, trata como natural coisas que não deveria tratar, aceitam como natural aquilo que não deveria aceitar. Outro dia nós fizemos, talvez vocês não acompanharam, muitos de vocês nos 52 dias não acompanharam algumas mensagens muito importantes, dentre elas, quando um dos filhos de Jacó, que era o primogênito, o herdeiro da bênção, da primogenitura, ele chega no momento de precipitação, de ansiedade, o irmão está fazendo um guisado, um ensopado de lentilhas, e ele diz, me dê um pouco desse ensopado, e Jacó, que queria tanto a bênção, disse, eu te dou, mas venda para mim o seu direito de primogênito, o seu direito à bênção. Ele virou e disse assim, do que está me valendo essa bênção se eu estou morrendo de fome aqui? E aí, ele vendeu, e ele passou a ser chamado Edom. Ele passou a ser chamado Edom, que significa vermelho. Ele passou a ser chamado Edom, que significa vermelho. E também dele descende uma geração de um povo maldito, inimigo do povo de Deus. Ele se arrependeu depois e quis buscar diferente, ele quis buscar, mas não foi encontrado nele arrependimento, se arrependeu, arrependeu não, teve remorso. Buscou com lágrimas, mas já era tarde. Mas ele passou a ser chamado por aquilo que ele foi vencido. Outro dia nós falamos sobre isso, né? Você é conhecido pelo que você, por quem você vence ou por quem você é vencido. Ele passou a ser conhecido pelo que ele foi vencido. Era Edom, vermelho, que era o nome do guisado vermelho que o irmão estava preparado. Amém? E aí, também veio uma mensagem a nós sobre a batalha de gerações em gerações do povo moabita, do povo amalequita contra o povo de Deus. E quando nós falamos, o Senhor disse, essa batalha será de geração em geração. Quando a bispa trouxe essa mensagem para nós, ela disse assim, cuidado, porque é de geração em geração, cada geração vai estar enfrentando uma guerra contra o mesmo espírito, que é o espírito da amargura, o espírito da infelicidade, o espírito, principalmente o espírito da amargura, que vem acompanhando a vida de tantos. E se isso não for combatido, repreendido, expelido da vida das pessoas, as pessoas vão aceitando coisas, o inferno tem apresentado coisas e não é fechado as portas do inferno. O inferno começa a atuar de geração em geração e ninguém fecha a porta do inferno. Sai de uma geração e vai para outra. E isso é muito fácil de a gente ver, é só buscar nas famílias as histórias se repetindo. Pode prestar atenção. Como sempre falamos, tem famílias que vêm sofrendo aí de geração em geração, na mesma área. O mesmo problema atinge as famílias de geração em geração. Sai de uma e vai para outra, sai da outra e vai para outra, sai da outra e vai para outra, e a história está se repetindo. E se não se levanta alguém com muita autoridade para fechar as portas do inferno, quebrar essa maldição e colocar um basta ali, vai de geração em geração e não muda. Passa, por favor. Diga comigo, porque não temos que lutar
contra a carne, Efésios 6,12, diga comigo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, diga mais sim, contra os principados, diga comigo, contra as potestades, diga contra os príncipes das trevas deste século, diga comigo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós fizemos uma pregação no domingo falando sobre Balaque contratando Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Não foi isso? Amém, pessoal? Balaque contratando Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que nós vemos uma advertência lá no livro de Apocalipse. O mesmo espírito de Balaão agindo numa determinada igreja em Apocalipse. Diga comigo, o mesmo espírito. Qual era o espírito? O espírito da mentira, do engano, o espírito que Balaão, usado pelo diabo, ele criou ensinou como colocar ciladas, para que o povo de Deus abrisse, as portas. Por quê? Porque na verdade ele queria amaldiçoar, ele estava sendo contratado para amaldiçoar, ia ganhar muito dinheiro para amaldiçoar, e quando ele foi para amaldiçoar o povo de Deus, o Senhor disse assim: você não pode amaldiçoar esse povo. Você não pode amaldiçoar aqueles que eu abençoei. Esse povo é bendito e você não pode amaldiçoar. E ele foi, e ele tentou, e ele persistiu, e Deus ainda reverteu e fez com que ele abençoasse 3 vezes o povo. Aí, como ele não podia abençoar, e ele viu que ele não podia abençoar, então o que ele fez? Astúcia, inteligência. Sabe o que vocês fazem? Fala o seguinte: coloca mulheres moabitas no meio deles. As mulheres moabitas vão ensiná-los e vão induzi-los a fazer coisas que Deus reprova. E aí, eles vão se enfraquecer. E foi o que aconteceu, e atrair a ira de Deus para a vida deles. Presta atenção no que eu estou falando para você. O espírito de Balaão, lá de Números, estava lá em Apocalipse. O espírito, o mesmo demônio. Está entendendo o que eu quero dizer? O espírito que usou lá no livro de Números, estava lá na igreja em Apocalipse, atuando da mesma forma, milhares de anos depois, do mesmo jeito, da mesma maneira, aonde nós precisamos estar atentos. Diga comigo, porque a nossa luta, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual, e o que muitas pessoas não se dão conta, que exatamente como foi orientado, não, nós amaldiçoar nós não podemos, lançar maldição sobre a vida desse povo, nós não podemos, vamos trabalhar de forma estratégica, vamos trabalhar de forma inteligente, nós precisamos entrar na vida desse povo, nós precisamos fazer com que esse povo se corrompa, nós precisamos fazer com que esse povo abra brechas, para que ele possa entrar e destruir, entrar e roubar, entrar e causar tragédias, entrar e destruir a vida das pessoas. Então o que acontece? Eu poderia dar alguns nomes aqui, e você vai olhar e você vai achar. Você já conhece, você já ouviu falar no nome de algumas entidades, algumas entidades que atuam, alguns demônios que atuam. Por exemplo, você já ouviu falar em Zé Pilintra? Já? Que é um demônio que atua onde? Aonde? No álcool, nos vícios.
Olha para a mídia, que você vai ver Zé Pilintras incorporados e mais incorporados, e muitos imitando. Pode olhar. Tem algumas figuras que ele está assim, está incorporado. Você já viu uma entidade, você já ouviu falar de entidade que se chama Pombagira? Maria Mulambo? Maria Padilha? Já viu? Sim ou não? Mas Pombagira atua em quê? Sexo, abuso de sensualidade, pecado sexual. Qual que é o objetivo disso? Os nossos filhos, que se não tiverem pais fortes e uma base forte, olha, e são seduzidos e acham que é perfeito. Porque tem fama, tem dinheiro, é bonito, é lindo. Mas e aí? Por um tempo. Porque é só a gente olhar também que você vê como é o final. O final de muitos que fazem somente o que Deus abomina. Aonde termina? Como termina? E ainda que aparentemente termine, como muitos dizem, terminou, tá, e a alma? E a alma? E se a primeira coisa nós precisamos trabalhar e sermos esses homens, essas mulheres, realmente de Deus, que vive uma fé real, verdadeira, forte, contagiante, para que o primeiro espelho para os nossos filhos seja nós, e não o personagem da mídia. Porque tem coisas que são totalmente diabólicas, destrutivas, porque você já prestou atenção que muitos, existem coisas que a gente vê e assiste, você já viu, a pessoa ele vai fazer um papel, ele vai representar, ele precisa incorporar um personagem, não é verdade? Ele precisa incorporar, e eles mesmos falam isso, né? Ele tem que incorporar aquele personagem. E tem histórias e mais histórias de pessoas que, após incorporar aquele personagem, literalmente foi incorporado por uma entidade, por um espírito, que era o personagem que ela incorporou e representou. São coisas que nós precisamos estar atentos. Por quê? Espera aí, eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas espera aí. Eu posso fazer com que eles peguem a maldição com as próprias mãos. Eu posso fazer com que eles abram a brecha. A primeira coisa que nós deveríamos, se eu quero bênção para a minha vida, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quiser fazer com a minha vida. Nós escolhemos o que nós quisermos fazer. Mas se nós realmente vivemos uma fé, levamos a sério aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra ensina, então nós precisamos nos posicionar. Porque você sabe que o equilíbrio de tudo ainda aqui é a igreja. Porque quando a igreja for tirada daqui, o caos vai se instalar, literalmente. O caos se instala completamente, porque a igreja ainda é um limitador. Quando a igreja for tirada, acabou o limitador. Aí não tem mais regras. Aí vira um caos. Você vê que o ser humano mal se respeita hoje? O amor do ser humano tem esfriado a cada dia que passa? O amor familiar tem esfriado a cada dia que passa? O respeito uns pelos outros, o respeito pela família, o respeito dos filhos pelos pais, admiração. Então, se nós não formos, os nossos filhos daqui a pouco eles admiram muito mais algum personagem, algum ser incorporado,
do que a nós como homens de Deus e mulheres de Deus. E isso é sério. Está entendendo o que eu quero dizer? Isso é muito sério. Porque isso vem agindo, eu tenho muita coisa para ler, isso vem agindo de geração em geração, espíritos que vêm, e chega um momento, como no passado, como nós pregamos outro dia, nós pregamos por que Elias chegou ao ponto que o Senhor disse assim: a partir de agora, dirigido pelo Espírito de Deus, Elias disse: não choverá nessa terra. Por quê? Porque o povo de Deus se contaminou e existia uma deusa que aquele povo acreditava, o povo que estava ali acreditava, e eles acreditavam naquela deusa como a deusa da fertilidade, produtividade, da prosperidade. E aí, então parecia que aqueles que buscam são prósperos, aqueles que buscam, a invocam, têm prosperidade, e chegou o momento que o Senhor disse: agora eu vou mostrar que não é. Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu. E a palavra foi antes, para o povo foi e disse assim, o Senhor disse assim: até quando vocês vão cochear em 2 caminhos, em 2 pensamentos? Até quando? Se diz que Deus é Deus, vocês estão seguindo a Deus. Se dizem que Baal é Deus, vocês estão seguindo a Baal. Até quando? Então, a partir de agora, invoque a Baal e veja se Baal trará prosperidade. Veja se vai trazer, se vai fazer chover nessa terra. Amém, pessoal? O bispo, o que o senhor quer dizer? Que o povo de Deus estava imitando a conduta. Está entendendo? É isso que eu quero mostrar a você. Esse é o sentido. O povo de Deus estava imitando a conduta de quem não deveria imitar. Quando deveria seguir a Deus, os princípios e ensinamentos de Deus, eles estavam imitando os povos, imitando as nações. E hoje está aí. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está imitando uma pombagira. Você está imitando um Zé Pilintra. Você está imitando alguém que está incorporado. E muitos declaram isso, né? E muitos, o pior é que muitos declaram isso. E hoje tem alguns personagens na mídia que nitidamente, quando você olha, você diz: meu Deus. Ô bispo, isso é preconceito, querido. Não chame de fé aquilo que a Bíblia nos ensina, não chama de preconceito. Porque o sofrimento, a humilhação, a derrota, o fracasso, não tem como você falar. A mesma coisa que você chegar para mim e dizer: bispo, eu estou no fundo do poço, eu vivi uma vida totalmente indisciplinada, vivi uma vida sem compromisso com Deus, eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu me prostituía, eu fazia isso, eu estou no fundo do poço. Eu estou falando: não, isso é preconceito. Não. Né? Ou senão eu vou falar igual eu disse na segunda-feira, né? O cara achou que a palavra dita pela igreja, ela é pesada demais, então foi procurar um profissional da área, um profissional especialista que pudesse orientar. O profissional virou e disse assim: pagou caro, hein? Pagou caro. Quem estava aqui segunda-feira? Pagou caro no profissional. O profissional perguntou, simplesmente chegou e falou assim: qual a sua idade? Eu tenho 50 e poucos anos. Quanto você tem na sua conta bancária? Ah, não tenho nada. Como é que está teu casamento? Está um caos. Como é que está a tua relação com teus filhos? De mal a pior. Quanto você pesa? Estou pesando tanto. Como é que está a tua saúde? Estou bem de saúde, não. E aí foi. Falou: ok, quer o veredito? Está tudo certo, meu amigo. Você tem a vida que você merece. É tudo que você plantou. E é o que você colheu. Tudo que você plantou. E mais, sabe quando sua vida vai mudar? Quando você parar de achar um culpado e você se responsabilizar, porque você é autorresponsável.
Você é autorresponsável. Quando você parar de culpar os outros, que o culpado é o fulano, é o culpado que você não teve herança, o culpado é que o governo foi péssimo, o culpado é que não te apoiaram, o culpado que não sei o quê, o culpado é tua mulher, o culpado... Não, a tua vida não vai mudar, está tudo certo. Sabe por quê? Você transferiu a responsabilidade para alguém, você tem a vida que você merece. Chocou? Chocou? Está errado? Não, não está. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós é que escolhemos o que vamos fazer com a nossa vida, quais são as escolhas que nós vamos fazer. E aí, essa pessoa teve uma crise, porque chegou aí, porque é sempre melhor a gente achar que alguém é culpado. Não, enquanto a gente não assumir isso e dizer assim, eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável por onde estou hoje, pelas escolhas que eu fiz para estar aqui. Eu sou responsável, ninguém é responsável. É a mesma coisa da minha mulher fazer coisa gostosa em casa, e eu falar, a culpa é sua que eu estou gordão, você fica fazendo essas coisas, a culpa é minha, eu que vou comer. É verdade ou não é? A culpa é minha, não é dela. Se ela faz, o problema é dela. Agora, se eu vou comer, é outra história. É verdade ou não é? É muito mais fácil eu virar para ela e falar assim, a culpa é sua, você faz essas coisas gostosas desse jeito aí eu não dou conta. Não, então a culpa não é dela, a culpa é minha. Talvez para ela não tenha efeito, mas para mim tem, e eu não posso. Então ela não é culpada, o culpado sou eu. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso me fortalecer para que eu consiga vencer as minhas fraquezas. Eu consiga vencer aquilo que tem me derrotado, me feito cair, tem sido um ponto fraco na minha vida. Eu preciso fortalecer isso. Talvez tem coisas que eu não sou bom, que eu sou deficiente, que eu preciso melhorar. Tem coisas que eu não enxergo, que eu preciso enxergar. Às vezes a pessoa acha que a palavra... Essa pessoa disse isso para mim. Às vezes a pessoa acha que a palavra na igreja é dura. Muitas vezes eu saí da igreja com raiva, porque a palavra veio e bateu. Então procure algum especialista. De verdade, que queira a tua vitória, não só queira o seu. Para começar, o cara falou assim, não é a primeira vez que eu escuto isso, não. O cara falou assim, você me pagou e pagou caro, não pagou? O que é? O que você quer? Você quer ouvir o que você quer ouvir, ou você quer ouvir a verdade, o que você precisa ouvir? Ele falou, não, já que eu paguei, então fala o que você tem para falar. E falou, está tudo certo, você tem a vida que você merece, só fez escolha errada, conduziu tudo mal, transferiu a responsabilidade da tua vida para alguém, sempre alguém foi responsável. E aí, como um outro chegou para mim, eu orientei essa pessoa várias vezes, depois ele arrumou um consultor financeiro, e o consultor entrou na empresa dele, e o contrato fazia o seguinte, o contrato rezava assim, 15 dias eu vou estar dentro da tua empresa, e eu não converso com ninguém. Ok? Você não me pergunte nada, e eu não falo com você, não falo com ninguém. Só que eu vou observar a rotina. Contratou os caras. Os caras passaram 15 dias lá, os caras só... Terminou os 15 dias. Pronto. Podemos sentar? Podemos conversar? Podemos. Tenho liberdade para falar? Sim, senhor. Posso falar? Posso falar o que eu penso, o que eu vi? Pode falar. Tua empresa é viável? É lucrativa? Pode crescer muito? Mas você é um péssimo empresário? Você é um péssimo administrador? Você é um péssimo pagador? Você, inclusive, tem um problema de caráter, porque você não paga? Não paga, você mesmo tendo na conta, você não paga? A sua mãe está no lugar errado?
Sua mãe tem que ser sua mãe, não administradora da parte financeira. A sua mulher está no lugar errado. Sua mulher ali não é o lugar dela. Sua mulher está... Você precisa de um profissional nessa área. E se você quer que a sua empresa frutifique, se você não quiser fechar as portas, você precisa tomar uma posição. Às vezes a verdade dói. Mas se a gente quer mudar, se quer um resultado diferente, nós precisamos aceitar. E dizer, quando esse outro caso que eu disse para você, está tudo certo, você tem a vida que merece, chocou. Chocou. Por quê? Porque você nunca foi responsável, você não é autorresponsável, você transfere sempre a responsabilidade e sempre é alguém ocupado das suas frustrações, derrotas e fracassos. Agora a questão é o seguinte, como é que vai ser daqui para frente? Vai continuar a mesma coisa ou vai mudar a partir de hoje? Porque se não mudar, você já sabe onde vai chegar. E nós? Nós já sabemos o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá. Aliás, para quem é inteligente, é rapidinho, né? Ah, isso não funciona, isso não dá certo. Quem está entendendo, gente? Imagine, hein? A pessoa escutar isso. Você faz tudo errado, conduz errado, você come errado, conduz sua família errado, você conduziu o seu casamento errado, você conduziu o seu financeiro, gastou mais do que devia. E, querido, você esperava o quê? É isso aí, o resultado é esse. Está apertado financeiramente? Está tudo certo. Você está com o dinheiro que você merece. Gastou errado, conduziu errado. Passa, por favor. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, diga comigo, e o príncipe do poder do ar, diga comigo, o espírito que agora está atuando nos que vivem. Gente, como eu posso ignorar um negócio desse? Como eu posso ignorar um negócio desse? Olha isso. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na... Há um espírito que atua nos que vivem na desobediência. E aí, para as mais diversas áreas. E o mais importante, que eu volto aonde nós estávamos, que nós temos a chave dos céus, poder na terra e sobre o inferno. Nós podemos abrir as portas dos céus e fechar do inferno. Mas isso é fé, isso é visão, isso é espírito. É aquilo, aqui não, meu filho, aqui você não entra, aqui você não atua. Se você atuou na minha família, se você atuou nos meus antepassados, se você vem na minha família de geração a geração, aqui não, na minha vida não, na minha casa não, nos meus filhos não. Aqui não, aqui mando eu, aqui eu sei da autoridade que eu tenho. Se a minha família não sabia, eu sei a autoridade que eu tenho. Amém? A chave dos céus, de abrir portas, de ligar vitórias. Por isso que você precisa aprender, família, casais, em vez de viver discutindo, pega na mão do outro e liga a vitória de vocês, liga a vitória da tua casa, da tua empresa, da tua família, concorda, liga, para de viver dividido, porque é isso que o diabo quer, que vocês vivam divididos, cada um para um canto, cada um lançando palavras e maldições sobre a vida do outro, amaldiçoando, praguejando, quando deveria estar unidos, ligando a vitória. Vamos ligar a nossa vitória. Nós temos o poder de ligar aqui na terra e ser ligado nos céus. Isso é forte demais, isso é poderoso demais. Só que não basta saber e não colocar em prática. Isso é para ser colocado em prática. É a mesma coisa da gente dizer assim, eu sei como fazer, mas o problema é fazer. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não...
resolve, não precisa fazer. Funciona o que a gente faz. Dá certo o que a gente coloca em prática. Amém, pessoal? E não é colocar em prática de vez em quando, é colocar em prática continuamente, ativamente. Isso é sério, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Príncipe, quero dizer a você o seguinte, que em toda a Bíblia você vai ver, existem principados que atuam espiritualmente e de forma terrena, personificada. Assim, quando nós vemos, como nós aprendemos de Jesus, existe Deus. Existe Deus Pai, diga comigo, Deus Filho e Jesus homem. Deus Filho se tornou o Filho homem, humano, mas ele era Deus, Deus Filho. Tanto é que talvez tenha uma curiosidade que muito poucas pessoas talvez conheça, já ouvimos falar do Filho unigênito, que é o único da sua espécie, e também ouvimos a expressão primogênito, que é o primeiro da sua espécie. Unigênito, nós estamos falando de Deus Filho, e primogênito de Jesus na figura humana, o primeiro da sua espécie, o primeiro de uma nova era, de uma nova nação, que o Jesus foi o primeiro do tempo da graça, né? Desse homem santo, desse homem salvo, regenerado, restaurado, o primeiro, primogênito, antes unigênito, depois primogênito, único da sua espécie, depois o primeiro da sua espécie, depois veio nós. Fique em pé, por favor. Nós poderíamos ir muito longe aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Diga comigo, a fim de que ele seja... Ali, leia por favor. O primeiro, o primogênito de muitos. Por isso que nós temos total condição de sermos como Jesus foi o primogênito da sua espécie, de uma nova espécie, restaurada, regenerada. O primeiro de muitos, entre muitos irmãos. Nós fazemos parte dessa espécie. Por isso que nós não somos qualquer um. Nós não somos mais um no meio da multidão. Jesus foi o primeiro da espécie. E nós somos parte disso. Está entendendo o que eu quero dizer? A partir de Jesus, o homem foi regenerado. Reconciliado com Cristo. A nova natureza. O novo nascimento. O novo nascimento, novo caráter, nova personalidade, novo espírito. Foi colocado o Espírito de Deus em nós. A partir de Cristo. Por isso, tem muitos pontos importantes na mensagem de hoje. Mas coloque dentro de você que nós, como igreja, nós temos a chave dos céus. Nós abrimos portas, caminhos. Nós temos o poder de ligar coisas na terra. E temos autoridade sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não tem poder sobre nós.
Só que, como eu disse, né? Como estava lá o espírito de Balaão agindo, lá em Apocalipse, numa determinada igreja, o espírito que atuou lá atrás, como a Bíblia chama e nos adverte, o espírito de Caim, o espírito que destruiu a vida de Saul, porque Saul foi dominado por um espírito. Saul foi dominado, o espírito de Deus saiu, um espírito entrou. Quando o espírito maligno entrou, ele passou a perseguir Davi, que nunca foi seu inimigo. Ele perseguia como um inimigo. As atitudes dele mudou completamente. E foi uma sucessão de escolhas erradas, atitudes, que culminou na sua morte. Era um espírito. O espírito do adultério, o espírito da desobediência, como ali acabei de ler com você. Há um espírito agindo. Agora, se esse espírito vai ter poder na minha vida, essa é outra história. É o que a gente sempre prega, né? Judas tinha que vir, viria. Precisava ser literalmente Judas. O traidor viria. Como hoje. Hoje terão os Judas de hoje. Terão os desobedientes de hoje. Agora não tem que ser eu. Não tem que ser você. Entende o que eu quero dizer? A Bíblia diz que haveria escândalo, mas não precisa ser eu. Quem diz que seria eu? Escolheu. Deus escolheu você, para você ser o escândalo. Não, de maneira alguma. Nós fomos predestinados a isso, olha lá. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A imagem de Cristo. Você foi predestinado para isso, a ser a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos. Foi para isso. E isso tem que entrar dentro de você, essa visão, esse espírito. Saber que se realmente você é igreja do Senhor, se o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, você tem as chaves dos céus. Você entra lá. Você tem o poder de lançar mão do que está lá. Você tem o poder de ligar na terra. E as portas do inferno, o inferno não tem poder sobre você. Não o espírito de Balaão, aí agindo. Mas que ele não tem poder de sedução sobre a tua vida. Dos moabitas, dos amalequitas, que a guerra vai durar de geração em geração. Na minha geração não, minha geração já está derrotada. De amargura, de revolta, de infidelidade. Não, na minha geração não, é isso. Vai agir de geração em geração, cada geração enfrenta uma nova guerra, uma nova batalha. Agora nós temos que vencer também de geração em geração. Amém, pessoal? Você é a geração, é a sua geração. Agora coloque dentro de você que a sua geração será uma geração bendita. A sua geração será uma geração vitoriosa. A sua geração tem a chave dos céus, tem poder na terra e autoridade do inferno. A sua geração. O mal que está aí tem dominado, não tem poder sobre a tua vida. A sua geração vai ser uma geração de bênçãos, vitoriosa, vencendo todas as guerras, todas as batalhas, todos os problemas. Guerras internas e externas. Porque muitas guerras são internas. Guerras internas e guerras externas. Amém? Tua glória me faz ver.